Boa noite. Vou apresentar nosso trabalho final para a matéria de desenvolvimento web. O trabalho foi feito por mim, Sandro, e pelo meu colega Luiz Francisco Bombanato da Silva. Nossa ideia foi fazer um CRUD de funcionários. Então vai ter as 4 operações básicas do CRUD para listar todos os funcionários, editar, deletar ou criar um funcionário novo. Então vou começar explicando aqui a estrutura básica do projeto. Tudo começa pelo arquivo index.js, que é onde a gente vai ter a importação das dependências mínimas. O CRUD ele foi desenvolvido com Node.js e o Framework Express para facilitar na criação das APIs. Então aqui a gente tem a importação do Express, do Body Parser para os JSONs. A gente usa async await para fazer as requisições, então fica aqui as importações mínimas. Aqui também a gente importa a dependência do banco de dados, que está definida no outro arquivo que eu já vou mostrar. A definição de onde vão ficar as rotas do nosso CRUD, o middleware para tratamento de erros e aqui um teste com a conexão de banco de dados. Agora partindo para o arquivo db.js, aqui fica a conexão do banco de dados. Mais à frente eu vou explicar certinho como fazer para conseguir executar a aplicação, caso queira testar na sua máquina também. Então, executando o index.js, ele vai partir para o controller. Eu vou explicar aqui esse arquivo. Aqui fica a definição das rotas, que a gente vai fazer o teste via Postman ou Insomnia. Então nós temos a definição da rota de GET para listar os funcionários todos ou pelo ID, para fazer a exclusão de um funcionário pelo ID, a criação de um funcionário e também a edição. Agrupamos as rotas em um objeto global router pela organização e ao usuário fazer uma requisição como a GET, por exemplo, ele vai chamar o método contido no service, que é onde fica a regra de negócio e a chamada ao banco de dados. Então, mostrando agora o arquivo funcionário service. Como expliquei antes, a depender da requisição, ele vai chamar o método correspondente que faz a chamada no banco de dados, como por exemplo aqui, de fazer um get em todos os funcionários, ele vai fazer um select na tabela de funcionários, listando todos, com o retorno. E assim por diante, para a deleção. E aqui uma única particularidade que, para diversificar um pouco, nós não colocamos a regra de negócio no código para adição ou edição de funcionário, e sim a gente criou uma Store Procedure no banco, até para treinar para a matéria de banco de dados. Estou mostrando uma Store Procedure aqui. A depender dos parâmetros passados, ela identifica se tem que ser uma adição de funcionário ou edição. E só isso mesmo que mudou, ao invés de centralizar no back-end da aplicação, a gente centralizou a regra de negócio no banco de dados dessa vez. Então eu vou demonstrar agora aqui pelo Insomnia as rotas em funcionamento. Se quiser listar todos os funcionários, basta acessar essa rota aqui sem passar nenhum ID como parâmetro. Ele vai listar todos os funcionários. Se quiser criar um novo aqui via post, deixei preparado aqui o JSON com esse exemplo. Vou executar. Ele vai criar o registro e já vai ser listado aqui. Caso queira pegar pelo ID em específico, é a mesma rota de listar todos os funcionários, só basta passar o ID específico como parâmetro, ele te lista. Para atualizar a mesma coisa, só acessar pelo verbo put. Então vamos atualizar, por exemplo, o registro que a gente criou agora, o de ID 9. Atualizar aqui para o salário. Beleza, atualizou. Claro que tem um tratamento de erro, se a gente passar um ID inexistente, ele não vai encontrar, ele vai exibir um registro encontrado com código 40. E para deletar a mesma coisa, acessa pelo verbo delete e pelo ID em específico. Para deletar esse registro aqui, está deletado. A gente tratou também para caso a gente acessar o ID, ele exibe o erro. Deixei separado também o arquivo aqui para executar e conseguir criar o banco de dados. Eu sugiro utilizar o dbeaver, que foi o que nós usamos aqui. E
Para fazer a execução, depois que você executar o código SQL e estabelecer a conexão local, basta acessar a pasta raiz CRUD funcionários pelo terminal e executar Node e index.js, que o servidor já inicia. E daí pode fazer um teste aqui com as rotas. Então é isso, nosso CRUD ele foi baseado em funcionários. A ideia principal era seguir com a aplicação do primeiro trabalho de uma livraria. A ideia era ter toda a parte ali de login estruturada com as APIs referentes, que seria direcionado para uma home e poderia ser feita a compra de livros e também uma tela de administrador para fazer as operações básicas de CRUD, mas devido ao tempo da última semana e das provas, principalmente de exatas, acabou que a gente não faltou tempo e estamos entregando esse CRUD no último momento. Pedimos desculpa por isso, mas qualquer dúvida pode contatar a gente pelo e-mail ou afins. É isso então. Boa noite.